Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, pessoal, mais um programa, mais um episódio do programa Diga Aí. Caros ouvintes, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Aqui quem vos fala, essa voz que chega aos seus ouvidos é de Alisson. E a gente está aqui para mais um programa, né, para fazer essa audição informativa, divertida, significativa principalmente. Né? Tendo em vista que a Rádio IFES, né, tem esse compromisso, sendo uma rádio pública, de trazer, de fazer esse diálogo, né, com a música sergipana, né, com os artistas sergipanos, né, então você pode ouvir as canções dos artistas sergipanos na Rádio IFES, e agora você tem nesse programa, né, como também ouvir o próprio artista, né, falando sobre sua produção, sobre sua obra, né, ou outras curiosidades que a conversa vai proporcionar para a gente, né. Bem, nós estamos aqui com um artista, né? Vou falar um pouco da apresentação, fazer uma breve apresentação dele, né? Muito feliz, inclusive, né, antecipadamente de tê-lo aqui, né? Foi difícil a gente conseguir uma agenda, mas conseguimos finalmente. Esse artista aqui que está conosco hoje, ele é daquela turma que bota a turma para dançar, ele é do forrozinho, viu, gente? Que deixa o coração quentinho, que bota a gente para arrastar, para arear a fivela, para arrastar a sandália. O convidado de hoje, ele é agente cultural, ele é cantor, ele é compositor, escritor, criador da Rural do Forró, já deu uma dica muito grande agora, viu? Tem um álbum lançado, né, Flor de Açucena, lançado em 2021, lançou os EPs Bob Lelis e Forró Gozado, delícia, e Forró A2, né, Forró Gozado 2014 e Forró A2 2022. Tem diversas parcerias aí, uma lista aqui da turma, vou ler só alguns: Luiz Fontinelli, Lucas Campelo, Rebeca Mello, Mariana Gouveia, Glória Costa, que é importante essa interação também. E lançou a história infantil Bob Lelis e a Rural do Forró em Busca das Cores, também em 2021. Estamos aqui com ele. Diga aí, Bob Lelis. Olá, queridos. Tudo bem? Que bom estar aqui na Rádio IFES, que bom estar no seu programa. E que bom que a gente encontrou um horário para... Finalmente, né, cara? Foi difícil, mas conseguimos. As nossas agendas, viu, ouvintes, estava complicado para conseguir, mas o universo confluiu para isso, conspirou para isso, e estamos aqui, finalmente nos encontramos. A satisfação grande, viu, Bob? Você está aqui, cara, muito legal. Bob, normalmente eu faço essa breve apresentação, né? Claro, o artista é muito maior, né, do que essa apresentação que eu faço. E aí, geralmente, eu faço uma pergunta que aparentemente é redundante, mas eu vou fazer, né, ou até psicanalítica, eu não sei. Quem é Bob Lelis? Como é que você se apresentaria para os nossos ouvintes? Bob Lelis é um agitador cultural, né? Um compositor que canta as suas músicas, que canta a sua obra, e que resolveu, desde 2013, 2014, desenvolver projetos culturais, e nesses projetos culturais ele praticamente teve que se envolver para defendê-los, e entrou no cenário musical, criou uma identidade cultural, achou pessoas que simpatizavam com o que ele estava fazendo, acreditou cada vez mais, e estou até hoje aí envolvido nessa história, porque a história de valorizar a nossa cultura, valorizar o artista sergipano é importante. A gente sabe de todas as dificuldades, né, que a gente encontra para falar sobre isso, para cantar o que a gente pensa, mas o importante é não desistir. Então, o Bob Lelis é esse cara que está aí e que encontrou vários parceiros, como você falou, ao longo dessa jornada, e que vem executando vários projetos culturais, todos voltados para a valorização da cultura. É o Bob Lelis. Bob Lelis dizem que é o alter ego do Iguaçu, que é o cara que escreve, que é o cara que cria, né? Eu ia perguntar isso. Anterônimo, o que é isso? Essa dupla personalidade aí
e que assume diversas facetas. em Mas diversos tem momentos. conflito também? Rola Às conflito? vezes Né? tem. Às vezes Às vezes tem. o Iguaçu quer uma coisa, o Bob Leris quer outra. Porque é o seguinte, a gente está acostumado a olhar para o artista e rotulá-lo. Né? Você canta isso, você canta aquilo, você... Né? E aí, às vezes, o Bob Lelis é muito mais do que o público espera que ele esteja defendendo. E quando o Iguaçu escreve outras coisas e elabora outros projetos, e Bob Lelis vai defender, eu acho que dá um nome aí aqui na cabeça do público, assim, mas o cara não cantava forró de duplo sentido, agora está cantando forró mais romântico e tal. Então, assim, existe essa quebra de paradigmas, assim, de a gente querer rotular o artista. O Bob Lelis é o que ele quiser ser, desde que ele defenda a cultura sergipana, desde que ele tenha esse carinho aí pelo que ele está fazendo, então ele vai defendendo tudo. Existem esses paradigmas aí, e de vez em quando existe um conflito. Né? Também. Não, eu quero escrever sobre isso, o Bob Lelis vai defender isso aqui. Bacana. É isso. Mas os dois estão na mesma linha de defender a cultura sergipana. O projeto é um só. Um só, massa. O projeto é um só, ou seja, o final da estrada é um só. Por onde percorrer, a gente vai trilhando os caminhos. Massa. Bob, normalmente também no programa a gente pergunta, obviamente, né, sobre o interesse maior, a produção do artista, né, como é que ele enxerga a música, como é o processo criativo. Mas a gente gosta também de trazer um pouco para conhecer um pouco da história, né? Aqui não é um divã de psicanálise, pelo amor de Deus, mas a gente costuma acreditar que muito que a gente vê, né, dentro da trajetória musical tem uma relação também com algumas experiências, né, de vida. E geralmente eu pergunto também assim para você, quando foi que a música chegou na sua vida? Quando foi que você sentiu, né, a música e se disse assim, caramba, eu quero fazer isso aqui, eu gosto disso, eu queria compor, eu queria... Cara, isso começou muito cedo. Na verdade, minha família é muito musical. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Entendeu? Então, aos 10 anos, eu ganhei meu primeiro violão de minha mãe. Até hoje está comigo esse violãozinho lá. Minhas filhas já tocam nele e tal. Então, tem muitos anos que eu estou, assim, envolvido com esse lado musical. É uma paixão, uma loucura que eu tenho. Tá? E apesar de dividir essa história da música com o esporte, com o surf, e ter parado algum tempo, voltado, mas eu sempre tive ligado muito com a música. E minha família, como eu te falei, muito musical. E esse processo criativo que você falou, eu acho que dando um salto assim para explicar ele, é meio que se você cria sem olhar o que você viveu, a sua vivência, meio que você começa a virar um artista meio fake, né? Então, assim, tudo que eu crio tem a ver com o que eu já vivi. Os meus projetos culturais mesmo, todos têm a ver com o que eu já vivi. Então, eu vivi num ambiente que era muito do capital e ao mesmo tempo interior. Meu pai é da Paraíba, né? E aí no sertão, né? E eu morei algum tempo lá. Qual é a cidade? Qual a cidade, Bob? Conceição do Piancó, na Conceição Paraíba. do Piancó, sertão. Sertão da Paraíba. Você viveu até quanto tempo lá? Assim, eu vivi a gente sempre ia passar férias lá, todos os anos, sim, né? Você sempre manteve contato, eu vivi mais, né? na minha adolescência, eu vivi uns 3 ou 4 anos por lá. E morando mesmo. Então, assim, foi uma experiência de vida, essas idas e vindas aí. E esse lado do forró, ele tem muito dessa vivência, né? Então, assim, tudo que eu componho, tudo que eu crio, tem essa influência do que eu vi, do que eu vivi nessas andanças aí. E eu tenho que destacar também que tem esse outro lado da capital, do pop rock. Eu toco guitarra, sim, entendeu? Sim. Então, assim, e eu me sinto muito bem quando eu subo ao palco com guitarra. Se você tirar a guitarra, eu me sinto meio perdido. Eu ainda não me encontro sem ser um instrumento.
E tem essa trajetória que começou com o pop rock e começou com outras bandas na década de 80, 90, até desaguar na Sibéria, que eu faço parte ainda hoje, né? E que deu um tempo. E quando a Sibéria realmente achou que era necessário parar um pouco, foi aí que eu comecei a desenvolver o outro lado da moeda, esse outro lado mais voltado para o Nordeste mesmo, para o regional, e fui criando os projetos culturais visando a valorização do forró, da cultura nordestina. Ô, Bob, mas me tira uma dúvida, quando você resolveu, porque você disse que tocava numa banda de pop rock, Pop rock. Sibéria, né? Já compunha. Você já fazia composições ali, mas voltado mais pro rock. E também tinha letras, mas não lançadas. Entendi. E aí quando parou, eu disse, rapaz, eu quero fazer algo totalmente diferente. Aí eu fui resgatar essas letras, e aí foi aí que eu encontrei letras de duplo sentido, porque eu curtia isso na minha adolescência. Década de 80, né? Zé Newton, né? Clemilda, Sandro Genival. Né? E aí eu resolvi lançar esse projeto, o primeiro projeto cultural, que foi o Forró Gozado. Forró Gozado, 2014. Que era um projeto que eu tinha comentado outrora, que eu não iria defendê-lo como um artista, porque eu nunca assumi a linha de frente cantando, né? Eu sempre fui uma pessoa que tocava um guitarreiro, né? Estava na guitarra lá atrás. E quando eu escrevi o projeto, eu tentei achar um parceiro, até do teatro, para defender esse personagem irreverente, mais irreverente do que alegre, irreverente do que esse lado pejorativo que o forró duplo sentido tinha, porque eu achava sempre mais engraçado do que pornográfico, apesar de ter esse cunho, né, do duplo sentido. Sim. E aí não achei, e depois que eu estava com um projeto praticamente com a estética definida, né, com uma música já definida que ia dar uma roupagem ao projeto, eu tive que gravar um personagem, esse personagem que era que hoje é o Bob Lelis, com uma voz irreverente, uma voz mais caricata. E aí, numa conversa com uma amiga, eu expliquei a ela que não era a minha voz realmente é uma voz diferente, né, mais amaciada, e a voz era uma voz caricata, e ela perguntou, e por que essa voz? Não, isso é uma mistura de Bob Esponja com Duval Lelis. E aí ela disse, então é o Bob Lelis. E aí, dessa brincadeira, ficou o Bob Lelis mesmo, e eu lancei esse projeto. Em 2015 eu participei. Sensacional. Bob Esponja com Duval Lelis. Bob Lelis. E aí, quando foi em 2015, eu escrevi esse projeto no festival do Estado, né, Era a no Arraial do Povo. Não. O Aperipeu, eu escrevi uma das músicas, ela passou, concorreu. Né, foi aí o primeiro momento que eu vi que o projeto poderia sair. Eu terminei de gravar e escrevi no Arraial do Povo, e foi algo interessante, porque eu subi ao palco em uma das noites com um dos grandes nomes que eu admirava, que era o Genival Lacerda, que admiro, né? Que é o Genival Lacerda. Então, nessa noite... Você conheceu ele? Conheci. Ele autografou os discos que eu tinha, os LPs, né? Que eu tinha dele. Que foi relíquia, massa. No final cara. de tarde eu fui para lá, a gente se encontrou. E eu perguntei a ele, posso tocar umas músicas suas que estão no meu repertório? Ele, você pode tocar até 10, se você quiser. Era bem assim, bem despojado, sabe? Ao contrário de outros artistas do pop rock que eram muito arrogantes, né, cara? Mas não vamos falar de coisas ruins, não. Porém, aí eu subi ao palco e ele ainda falou, eu vou chegar mais cedo para ver seu show. E foi um momento bonito, porque no show lá, quando eu olhava para trás, ele já estava sentado, né, no fundo do palco, assistindo eu tocar e esperando a hora dele subir, né? E foi bom, foi uma experiência muito gratificante. Pô, que coisa legal. A humildade do Genival. E, bom, passei um ano, 2 anos defendendo esse projeto, compondo outras músicas também. Mas, nesse meio tempo, eu criei o projeto Rural do Forró. Sim, sim. Entre 2015 e 2017, eu criei o projeto Rural do Forró. E... em 2017, a gente foi à rua, também no Arraial do Povo, né? Foi o primeiro local que você levou? Foi o primeiro local assim que eu levei a Rural. Mas você levou a Rural
mediante algum edital? Não, ou eu fui você... gratuitamente, eu apresentei, Sim. não tinha. A gente sente essa dificuldade aqui, que é bom até relatar para vocês, é o seguinte, a coisa está evoluindo, mas a gente vinha de um pensamento em que os gestores públicos eles não estavam preparados ou então não tinham uma visão de que existem artistas que realizam projetos culturais. Então, no edital não tinha uma categoria que abraçasse esse tipo de coisa. Os modos eram sempre os mesmos relacionados aqui, a shows artísticos, né? Sim. Do artista que vai lá, canta, se apresenta e tal. Então, assim, e de um tempo para cá, isso foi abrindo, né? E a Rural do Forró ele começou a participar, mas nesse primeiro momento, assim, foi realmente uma apresentação e abriram espaço para que a Rural ficasse lá alguns dias e eu apresentasse o projeto para o público de Sergipe, na Rural do Forró, que é um projeto sergipano. E como é que foi a interação, assim, Bob? Porque toda vez que você chega com a Rural do Forró, sempre chama atenção, né? Então, foi Eu lembro até mais recentemente, né? Lá no Arraial do Povo, Isso. lá na Orla. Isso. Eu lembro que você colocou no meio, né? Praticamente no meio ali, né? Mais Foi ou mais menos outra- entre o palco, mais outra um palco e data outro. que né? eu fui recentemente, Você depois foi. da pandemia, né? Então, aí eu lembro porque eu passava, aí eu ia pro palco mais do fundo, aí eu lembro que o pessoal parava assim, olhava e ficava tirando foto, ia pra O frente, pessoal registrava, totalmente constante. né? Assim, era uma coisa que chamava atenção mesmo, né? Pela decoração, né? Então, a ideia do projeto Rural do Forró é isso. Ela chama muita atenção, ela é um projeto bonito. Um projeto bastante agregador. E a ideia da Rural era que o artista ele pudesse se comunicar com o público sem esperar os grandes palcos que acontecem uma vez só no ano. Né? Eu tenho esse trabalho de pensar um pouco no que é o problema para mim antes de desenvolver um projeto cultural, sabe? Sim. E um dos problemas que eu vi é que a gente esperava muito tempo para o São João e resumia toda a trajetória de um artista em um mês só, que era o mês de junho, né? Participando de um edital super concorrido, porque a gente tem uma classe artística muito grande nessa área, quando eu acho que isso poderia ser distribuído durante o ano inteiro. É uma coisa, inclusive, Entendeu? Bob, assim, eu queria até ouvir você, né? Você fica à vontade para você falar. O slogan sempre que falam em junho é Sergipe é o país do forró. Mas o que é um país que se resume ao mês de junho, é um mês? De junho, então, mas É um mês. É porque essa cultura dos grandes palcos, dos grandes shows, dos grandes eventos que enchem os olhos, mas se resume a um mês só. Eu acho que o forró é cultura. E se é cultura, ele deve ser consumido o ano inteiro. Então, você deve ter a oportunidade de participar e conhecer o artista, principalmente o artista sergipano, viu? E ele tem que estar em evidência o ano inteiro, para que o público... Primeiro, para a formação de público. Sim. Como é que você vai formar público se você não deixa o público chegar até você? Ou se você Justamente. não chega até ele? Se você tem uma prisão muito grande dos meios de comunicação voltados somente para as músicas que estão bombando aí e que são extremamente comerciais, entendeu? Então, a gente tem uma problemática muito maior que a gente não vai conseguir resolver, mas que a gente pode modificar algumas coisas. E a ideia da Rural do Forró é fazer com que a gente tivesse esse contato o ano inteiro, pelo menos uma vez no mês, tal. A gente está de forma gratuita, num ambiente público, num parque, na orla. E eu desenvolvi durante esse período algumas inserções culturais, entendeu? E consegui a adesão de muitos artistas, da classe artística, né? Para que as pessoas pudessem conhecer não só o artista, conhecer a arte que o artista está produzindo aqui, né? E valorizar o forró como patrimônio cultural, porque é o que eu te falei, o patrimônio é algo que você tem que viver o tempo inteiro, né? Sim. Você tem que ter a oportunidade de estar lá. E se você não dá a oportunidade do público estar lá, né? Sim. Vai quem quer, na hora que quiser, na data que quiser, mas você tem que dar essa oportunidade. E aí o projeto da Rural do Forró tem esse viés aí. Você chegou já a levar rural
como um rural itinerante para os interiores e a ideia tal. é isso, fazer com que a Rural ela percorra alguns municípios, mas ainda o projeto da Rural, e a gente tem rodado. Essa semana passada a gente teve em São Cristóvão, Bacana. já cheguei até Penedo, Itabi, Itabaiana, Santa Luzia. Eu vou citando aqui as cidades que eu já rodei. Já fiz o Festival de Cinema de Penedo. Tem alguns convites para outros municípios mais distantes um pouco. O problema é que é um pouco caro ainda para levar, e a gente sente aquela dificuldade do investimento né? De quem convida, no caso. De quem convida. Apesar de ser um projeto itinerante, a gente não pode esquecer que ali tem artistas, né? Sim, claro. Artistas que Tem trabalham um custo com e isso, tem a valorização tem a também. valorização também, né? Então, sempre que eu posso aqui em Aracaju, a gente está nas ruas, né? Durante a pandemia, realmente, a gente teve que parar, porque a Rural, ela juntava, né? Sim, aglomerava, né? Aglomerava e não podia, né? E agora, depois que a gente está voltando, a Rural já está fazendo suas inserções, né? Ainda não voltou às ruas, já está precisando de manutenção, né? Eu já vou ter que parar a Rural novamente. Não sei se eu volto, né? Já ela precisando de manutenção, ou se eu volto depois que eu fizer a manutenção dela. É um projeto que eu tenho segurado a onda com os recursos próprios. Sim. Porém, eu já estou visualizando outra alternativa, que é abrir a Rural como um centro cultural itinerante e que tenha a participação voluntária do público mesmo, o público que comparece. E eu estou pensando em abrir um financiamento coletivo para que isso viabilize, não só, porque quando os artistas estão lá, eles estão gratuitamente, eles estão valorizando o forró, valorizando a arte, mostrando sua cultura, mas eles estão prestando serviço também, né? Claro, prestando claro. serviço para a sociedade, né? Claro. E algo que seria justo era que a cada meta alcançada com esse financiamento coletivo, a gente pudesse remunerar não só o artista, mas, por exemplo, a classe, a cadeia produtiva que acompanha a Rural. Então, existem técnicos, holds, que montam a estrutura ali naquele momento, que desmontam a estrutura naquele momento, que eu sempre fiz sozinho, sempre foi muito cansativo para mim. Então, eu acho justo, a Rural passou a ter esse compromisso. E durante a pandemia, as poucas apresentações que eu fiz com a Rural, né, que eram apresentações de forma solitária, porque não podia aglomerar, Sim. a gente arrecadou verbas para beneficiar a classe artística e o pessoal do backstage, né? Então, tive alguns parceiros. E aí eu percebi que a Rural poderia fazer mais do que simplesmente estar na rua valorizando a arte, mas também trazendo para os artistas também essa possibilidade de continuar, né, o seu trabalho ali. E esse planejamento já está sendo executado, a gente já vai realizar o vídeo e eu vou lançar isso nas plataformas aí, para que a gente tenha a adesão do público, aquele pessoal que acredita no projeto da Rural do Forró, o pessoal que entende que é um projeto saudável, que eles contribuam da forma que eles entenderem, né? Tentar abrir para a iniciativa privada também, Sim. para que a gente possa não só valorizar, como remunerar toda a cadeia produtiva, que isso já vem Que é acontecendo muito nos justo. eventos que a gente faz. São Cristóvão contrata, então a gente já tem uma equipe que trabalha e é remunerada com isso, e é bom porque você foge do mês de junho. Dilui, né? Como você E falou, aí durante o ano inteiro. E você vê que ela vai estar cumprindo o seu papel, Sim. né? Que é justamente não esperar os grandes palcos para poder ter o contato com o público, deixar o público participar desse processo. Isso é importantíssimo. Eu acho que é essencial também essa ideia da itinerância, né? Você Acho que é essencial, cara. E aí você tá olho no olho, cara. E o cara que vai para ali olhar nos seus olhos e está dizendo, cara, eu acredito no que você está fazendo. Entendeu? Então, eu ia perguntar isso também, a recepção do público, Bob, como é que você sente quando a Rural chega, como você falou em São Cristóvão, chegou em Penedo, chegou em Santa Luzia, como é que é a recepção do público? Como é que você sente, cara? É lindo, porque as pessoas se envolvem, eles veem aquilo ali como
um ambiente de valorização cultural, mas eles se sentem pertencentes àquilo ali. Porque a Rural em si, quando eu escolhi o veículo rural, eu escolhi um veículo que tivesse nas minhas lembranças, nas minhas idas e vindas pelo interior. Foi isso que eu falei no início ali. Tudo tem a ver com a minha história. Então, assim, a Rural era o veículo que transportava, era um veículo forte, que participava de todo o processo das feiras, do transporte de mercadoria, né? E é um veículo imponente. É um veículo que eu acho que simboliza esse trabalho do povo nordestino de não desistir, entendeu? Da resistência e tal. Sim. Então, eu escolhi a Rural. E descobri nesse processo que existem outros projetos com Rural em Recife, na Bahia e tal. E aí eu disse, eu vou fazer a minha também aqui em Sergipe. Vou fazer a minha Rural. Você ressignificar a minha de acordo com a cultura sergipana. Pois é. Então com assim, forró e tal. E aí, essa participação do público ela é importantíssima, porque faz com que você acredite realmente no projeto. Ele se sentindo pertencente ao processo e a gente se sentindo assim, o meio de transmitir tudo aquilo que a gente produz, de formar o público, de valorizar essa cultura que a gente tem, né? Não só sergipana, mas valorizar a cultura nordestina, como uma cultura linda, riquíssima. Isso. Você falou aí sobre essa questão da Rural, cara. Você me fez lembrar dessa importância, porque eu vivi muito tempo em Simão Dias. Claro que eu vivia na sede, meu avô, melhor dizendo, tinha terrenos, né, nos povoados, na zona rural e tal. Eu lembro que meu avô usava Jeep. Que é a mesma linha. Mesma linha, Jeep, mas tinha um colega meu de escola, que o pai era feirante, e ele tinha uma Rural. Então. Eu achava aquele carro, assim, fenomenal pelo tamanho dele, pelo espaço dele. Eu era criança, né? Eu acho que tinha uns 10 anos, 11 anos na época, e o espaço dele era tão grande que eu ficava lembrando daqueles furgões, fazer a relação com aqueles furgões de filme, né? Norte-americano. E você falando isso é curioso, porque você traz um outro Nordeste que não é aquele Nordeste romantizado do burrico, né, do jegue, né, tal, do pé no chão, que também existe, né, que também existe esse Nordeste, mas um outro Nordeste em que uma certa modernização já foi chegando, né, e que foi utilizado e representa, né, essa força, né, do Nordeste, o comércio, a economia, né, em torno das feiras, né, desse transporte de mercadorias e tal, né? Então você me trouxe essa lembrança, essa memória bem interessante. Mambembe também, sim. Então, e você repare, nós somos pessoas relativamente jovens, né? Eu sou mais apesar dos cabelos brancos, mas eu sou mais velho que você, mas você fala de uma lembrança sua, né? Sim, cara, uma memória, cara, muito forte. Você deu esse gatilho. Forte. Então esse poder do projeto ou do veículo, né, de ir lá, futucar essa lembrança, dizer, cara, olha, isso aqui você faz parte, entendeu? Então, como é a receptividade das pessoas? É maravilhosa, porque as pessoas acessam o HD. Elas vão lá e dizem, eu andava na Rural do meu avô, cara. E aí vem histórias, né, cara? Aí vem história na cabeça. E eu canso de, quando eu estou fazendo o projeto na rua, eu paro na montagem das coisas para escutar o que as pessoas têm para dizer. Meu irmão, e você me lembrou agora de um momento lindo da minha vida, em que eu ia para o interior, e eu ia lá atrás na Rural com meu avô, e que não sei o que. Então, eu fico ali, às vezes, meia hora escutando a história das riqueza, hein, Bob? E eu venho aqui assistir seu projeto e tal. Então, é essa a ideia. E aí, a Rural tem um lance que eu também comecei a analisar, que é o seguinte: eu toquei muito tempo na noite, eu tocava na madrugada, né? Nos bares, tal. E eu disse, não, eu não quero fazer isso, eu quero falar sobre cultura. E se eu quero falar sobre cultura, eu acho que uma madrugada não é o horário ideal para eu falar sobre cultura. Então a Rural vai se apresentar final de tarde. Eu quero que essas pessoas que são mais antigas, elas me visitem o projeto, e esse projeto, que é um projeto atual, feito por pessoas jovens, né? Ele acesse também o público mais jovem. Até crianças mesmo, né? Até crianças. Né? Então, horário... assim, em certos momentos que a Rural vai se apresentar, eu tenho um grupo infantil, que é o Pezinho de Colina.
Que legal. Começa ali na hora que o sol esfria, ele já começa a tocar para a criançada, aí eu coloco as esteiras, eu coloco as almofadas, a criançada toda senta e começa a ter aquele contato com a música, começa a cantar, a brincar. Os pais que não têm oportunidade de sair com seus filhos, Sim. que eu vivi isso também, que eu sou pai de 2 crianças, entendeu? Porque as atrações ou são muito tarde, ou são, né? Sim. Então, assim, eles podem levar os filhos para poder conhecer o projeto da Rural, eles podem aproveitar o projeto. Os idosos, eu vou para o Parque da Cimenteira, quando a Rural está lá, tem um grupo de idosos que vai para lá e eles vão com um banquinho Que legal. embaixo do braço, aí chega lá para mim, que hora vai começar? Já, já. Estou esperando aqui, vai, arma um banquinho e senta para escutar as músicas, para escutar Luiz Gonzaga, para escutar Dominguinhos, Anastácio, coisas que faziam parte da vida dele, do rádio, né? Sim. O rádio foi importantíssimo memória. nessa época. Cara, que legal. Entendeu? E aí tem a criançada nova. Então, o projeto ele tem esse viés realmente cultural. E quando a gente se apresenta no interior, a gente vai, uns horários mais cedo também, e é aquele horário em que todo mundo tem essa oportunidade de estar lá. A Rural já está agregando teatro também, assim, como expressão artística? Então, também? eu fiz projetos com outros segmentos, né? Porque o Cordel, eu fiz projetos com Isabel Nascimento, Sim. com Chiquinho do Alemão, que é um parceiro que sempre está lá. Que é um dos personagens também que você vai falar já do seu HQ. Então. E aí, com pessoas que, sabe, eu queria fazer um projeto relacionado à saúde, a Rural pode ir, vamos, sim, vamos lá, a gente se reúne, e tem musicalização, e tem saúde, entendeu? E isso é bom. Isso é bom porque a gente mostra que a importância da Rural em si, né, para transmitir um ambiente assim saudável para o público, em qualquer setor. A arte é forte, né, e tem esse poder. E aí essa mistura, esse contato com outros artistas e esse horário com a criançada me fez pensar em outro projeto, que é um projeto infantil, um projeto de literatura, né? Uhum. Então, aí eu acabei escrevendo o livro que você falou, que é o livro Bob Lelis e a Rural do Forró em busca das cores. que é meio que um reflexo de tudo que eu vivo com a Rural, nesse processo itinerante, nessas visitas aos... É tipo um diário de viagem, uma espécie de diário de como viagem. se fosse, entendeu? Só que a história não é uma representação literal do que eu vivi, mas é uma representação dos encontros, né? Dessa possibilidade de agregar pessoas e desenvolver essa interatividade. Então, nesse momento, eu comecei a pensar o seguinte, olha, eu já estou aqui com meus 4.9, né? Daqui para frente, outras pessoas têm que vir, né? E a gente tem que deixar essa semente para essas outras pessoas, né? Para essas pessoas não esquecerem dos artistas que aqui estão, Uhum. e que aqui trabalham, que fizeram essa história. Então, eu escrevi um livro chamado Bob Lelis e a Rural do Forró, Em Busca das Cores, que é o primeiro de 4. São 4 histórias que eu vou escrever e que a ideia é fazer com que a criançada ela tenha acesso a esses personagens, né? Esses personagens eles viram os heróis da história, né? E eu consegui encontrar um parceiro, que é o Mário Ficina, que foi quem desenhou e transformou o roteiro da minha história em quadrinhos, e eu consegui, pela Lei Aldir Blanc, a verba necessária para produzir essa primeira história. E é massa, nessa primeira história já entra Clemilda, Rogério, né? Que tem a ver com o meu projeto inicial, Sim, sim. que eu criei para defender essa história de Clemilda. Esse lado mambembe de Clemilda também tem a ver com o projeto da Rural, porque Clemilda trabalhava com circo, circulava com Exatamente, é isso que eu circo. ia comentar. Não é Exatamente, verdade? exatamente. Só que eu não podia fazer um circo. Na verdade, eu não sei se seria caro, e eu não tenho nenhum contato com isso. E o meio que eu vi mais próximo de você ser itinerante era ter um veículo que pudesse circular. E aí eu pensei na Rural, entendeu? Então, mas a ideia vem
da experiência desses artistas. Então, assim, foi meio que uma homenagem que eu fiz. Tem um lado do Rogério, do país, que Sergipe é o país do forró, né? Entendeu? E ele já entra na história também lá como um personagem, né? E aí eu dividi nessa história os dois planos, o plano aqui da Terra, o plano espiritual em que eles estão, e que há essa comunicação em prol da cultura. E aqui a gente vai se envolvendo. Nessa primeira história entrou Chiquinho do Alemar, né? E tem os parafusos de lagarta, até onde eu consigo resolver a problemática vai ser lá em Lagarta, então entrou os parafusos de lagarta nessa história. Eu passo pelo Parque dos Falcões, eu falo um pouco da beleza da Serra de Itabaiana, da força que é aquilo ali, entendeu? E a ideia é trazer esse momento não só de história, de geografia, de arte, mas fazer com que a criança ela se sinta envolvida com esses personagens e passem a conhecer, passem até a adorar esses personagens, porque no futuro elas vão ter essa lembrança, né? Essa lembrança que é minha, essa lembrança que é sua, que todo mundo carrega. Sim. Eu quero que elas tenham com esse contato. E a leitura é um contato muito forte, né? Não, com certeza. Não só incentiva a leitura, né? O incentivo à leitura é importante, porque o livro traz essa história. Como também a força cultural. Como a força também, cultural né, que ali, você né? já começa a mostrar. É uma história simples, é uma história que não carrega nenhum eu não posso dizer assim, um lado educativo, sim, mas sem pretensões de você participar como paradidático em escolas, não que não possa ser, né? Mas a ideia de explicar a história de Sergipe, a ideia de se aprofundar nas coisas de Sergipe, eu acho que ele não tem essa finalidade. Ele é mais uma apresentação mesmo. Mas eu acho que ele abre um caminho, mas né? É um caminho que eu quero abrir, mesmo porque eu acho que ficaria muito grande, muito denso para uma criança. Sim. Entendeu? Sim. Então, a ideia é fazer com que elas se interessem por essa história e esses personagens sergipanos. Mas eu acredito que eu não cheguei, obviamente, a folhear, a ver o material. Eu vi algumas coisas na internet, né? Acho que um lançamento que você fez, acho que tinha dois lançamentos dele. Tinha a capa e não lembro se tinha alguma página aberta que mostrava alguma parte da história. Mas eu acredito, assim, que o fato de você estar trazendo a informação... É o mais importante. Né? Você já está despertando, né, um interesse, né? No qual sentido? No sentido de que, tem um personagem aqui que ele é real ou ele já esteve conosco aqui nesse plano material, né? Então, você já está dando uma indicação, né? Um caminho ali para que a criança, enfim... Como você estava falando, né? Aquilo vai ficar guardado na memória, de alguma forma, né? Se vai despertar mais à frente ou não, sei lá, quando eu for adulto, adolescente, assim como as suas memórias lá do sertão, justamente, como as minhas memórias também de Simão Dias, né, quando eu morava lá, tal, que eu vivia isso. Então, isso a gente vai carregar. E eu vejo na prática o olhar das crianças, né? Eles têm acesso ao livro e quando a Rural está na rua, que eles vão lá, eles ficam fascinados, porque é a materialização, né? Exato. Que eles viram no livro, né? Os personagens estão ali, são reais. E quando ele vê Bob Lelis também com aquele chapéu... Você pode tocar com esses personagens, né? Naquele momento, você pode conversar com eles. Então, assim, são os heróis de Sergipe. Na verdade, os artistas sergipanos são heróis, cara. Todo dia se levantam e pensam em arte. De um herói desse tamanho. Sim. Porque é difícil fazer arte aqui, é difícil continuar fazendo arte. Mesmo sem política cultural, assim, entendeu? Claro, né? Apesar de tudo que a gente tem hoje em dia de oportunidade, é complicado, entendeu? Eu acho assim que o livrinho, eu te falei que é o primeiro de 4, né? A segunda história, ela termina, mas já está praticamente pronta. A história que acontece em Laranjeiras. Né? Opa, já vai dando umas dicas aí pra gente. A segunda já acontece em Laranjeiras. A terceira, né? E tem os grupos Laranjeiras. A terceira, eu pretendo ir para Carmópolis, com os bacamarteiros. Também a história já praticamente encaminhada. E a última eu termino em Estância. Né? Então, eu vou fazer esse circuito aí. E nesse circuito, muitos personagens vão
participar. E depois o que eu quero tentar fazer é um compêndio disso e fazer um mapinha do nosso estado para que as crianças tenham essa visão fotográfica de uma rural percorreu, quem ela encontrou, em que lugar ela encontrou, né? Para que elas tenham esse lado mais... Aí seria um lado mais didático da coisa, né? Para que as pessoas tenham uma noção mais geográfica do nosso estado e das pessoas que aqui. Você falando aí, eu comecei a viajar, cara. Sabe o que me veio na cabeça agora que você falou? Eu pensei no joguinho. Um joguinho, pode ser um joguinho. O joguinho da Rural do Forró. Que você vai no tabuleiro. Aquele jogo tabuleiro, sabe qual é? Você vai jogando o dadozinho, a Rural. Já pensou uma Ruralzinha? Você parou em Laranjeiras. Aí você vai pegar o carro. Boa ideia. Aí. Já lembro. Como você falou desse negócio do mapa, eu disse, rapaz, isso é um tabuleiro. Então, a ideia são essas criatividades. A gente vai materializando pouco a pouco com os recursos que tem, né? Esperando alguns editais aparecerem aí. Tem aí Aldir Blanc 2 e a Paulo Gustavo ficou travada, né? Mas vai sair, se Deus quiser. Amém. Vamos nessa. E é isso. E mais projetos tem o Forró 2, né? Que é o resultado desses momentos que eu vivi com a Rural. Eu comecei praticamente sozinho ali, com o primeiro álbum, o Duplo Sentido, que foi produzido por Tiago Ribeiro, que é meu primo, que é produtor musical lá. Eu gravei lá com ele em Salvador, tem um estúdio lá, então foi o lado mais fácil. E até hoje ele me acompanha gravando minhas coisas, é um cara fantástico. E depois que a gente começou a andar e se misturar, e a Rural agregou tanta gente, tanta coisa, eu comecei a compartilhar experiências, a compor com outras pessoas, e aí muitas das músicas que não entravam em num álbum, elas foram ficando em outro, e por coincidência não eram as músicas que eram parcerias, eu disse, eu vou gravar um álbum separado só de parcerias. Na verdade era um EP, né? E aí eu consegui reunir 5 músicas e dividir essas músicas. Algumas são divididas em parcerias mesmo, outras são interpretadas em parceria, né, que é o caso do Luiz Fontinelli. Sim. Que, inclusive, Luiz Fontinelli está defendendo uma das minhas músicas, que se chama Seca, em um festival lá acho que, se não me engano, no Paraná. Eu acho que eu vi uma publicação. E aí ele escreveu e vai defender. Legal. Eu fico muito agradecido por esse carinho dele, não só por ter participado, por ter engrandecido essa música e pelo fato de ele estar defendendo essa música no festival, levando lá para o sul do país, né? E são essas parcerias que agora elas são materializadas nesse álbum que se chama Forró A2, que eu tenho músicas com Lucas Campelo, parceria, músicas com Glória Costa, que canta comigo no projeto da Rural, que é uma compositora de mão cheia, que tem está lançando um projeto lindo também, que você precisa conversar com Glória aqui para ela apresentar o projeto dela. Opa, já vou deixar anotado aqui. Tem Rebeca Mello, que eu acho que já passou por aqui. Já veio aqui, que é minha parceira também, né, que é uma guerreira. Lucas Campelo também passou por aqui. Lucas Campelo também, que é das pessoas. E Mariana Gouveia, que é uma parceira também, que foi quem começou comigo o projeto da Rural no Duplo Sentido. Ela era uma das personagens. Quando o Bob se apresentava no Duplo Sentido, todo mundo era personagem. Então tinha Bob Lely, Seu Tuzinho, né? Seu Dé, Maricota Toda Pura, que era a Mariana Gouveia. Então ela que fazia os backs para mim, era Maricota Toda Pura. Muito bom. Que era um projeto mais irreverente. Vamos brincar aqui com essa história do duplo sentido, tal, sem muita maldade. E ela hoje é minha parceira de uma. Você não pensa em voltar não, cara, com esse projeto? Então eu toco algumas coisas, mas assim, é porque num show não dá para misturar muita coisa, né? São temáticas diferentes. Tem que ser um específico, né? E aí o que acontece? O artista ele vai mudando, né? Sim. A gente vai mudando. Então, assim, de repente você defende um projeto que é direcionado, depois você vai defender outros projetos que são mais amplos. E, às vezes, no próprio show fica difícil você misturar muita tendência, né? E a ideia do novo sempre vem sobrepor o mais antigo, né? E a gente lança um álbum que é apresentar, né? Quer apresentar esse álbum, quer apresentar essas músicas novas, porque o novo sempre vem. E
quando a gente está na rua, assim, que tem essa liberdade maior, da rural, tal, e que mistura muita gente, muita coisa, o pessoal, eu quero escutar o espetinho dela, então vamos tocar o espetinho dela para você aí toca o espetinho dela, e é meio que os ensaios da rural, lá é meio assim, vamos fazer agora e todo mundo participa, se errar, vai do jeito que está. Vai do jeito que tá. Não tem essa pretensão de você formar um show, mas sim de você agregar pessoas para que as pessoas comecem a interagir, a gente começa a conhecer o outro lado musical, né, desses artistas que estão lá. Sim. Bob, queria falar um pouquinho com você sobre o clipe, né? Tanta Beleza. Tanta Beleza. Cara, que coisa mais linda aquele clipe, viu? Cara, tem uma coisa interessante nesse clipe. Aquele clipe, assim, as imagens, assim, aéreas, né? Que se colocou, assim... Eu achei tão delicado, assim, sabe, cara? Achei... Cara, aquele clipe, eu vou falar um pouco sobre ele. Esse roteiro foi feito por um parceiro, que se acredita, esse parceiro está comigo desde o início. Graças a ele, Bob Lelis apareceu no audiovisual. Quando eu lancei o Bob Lelis, eu precisava lançar clipe, essas coisas assim, e tudo era muito caro naquela época. Então, esse cara, que é o André Aragão, da Gonara Filmes, que é um cara que ganha festival aí, que faz cinema, que você precisa conversar com ele também, cara. Porque o audiovisual é muito forte e ele tem esse olhar muito sensível para isso. Filmes aí ganhando os festivais dele. Desculpa o nome? André Aragão, da Gonara Filmes. Massa. Então, ele, desde o início, que vem produzindo a parte de vídeo de Bob Lelis, dos clipes, né? Desde o Duplo Sentido até agora. E ele fez esse roteiro comigo. E o interessante é o seguinte, que a minha filha mais nova, ela que participa do clipe, entendeu? E como no álbum Flor de Açucena, todos os backs, com exceção de uma música, que inclusive é Tanta Beleza, que foi a primeira gravada, mas todas as músicas são gravadas por minhas filhas. Poxa, que legal. Júlia e Laro que cantaram aqueles vocais todinho, que foram produzidos por Tiago Ribeiro. Cara, que legal. Ele produziu os vocais, mas por quê? Foi uma época de pandemia, eu não poderia estar me misturando com muita gente em estúdio. Então, assim, olha, quem aqui canta aqui em casa? Minhas filhas cantam muito bem. A minha filha mais nova, ela é compositora já, aos 14 anos ela já tinha música para gravar um álbum, ela não gravou ainda, né? Mas ela é compositora já. Então, assim, e elas cantam muito bem. Então, eu gravei o álbum Flor de Açucena, as vozes femininas são delas, com 14, 13 anos de idade. Pô, que legal, então, cara. assim, tem um lado assim, afetivo muito grande não só pela amizade do André comigo, que é quem me produz, como também esse lado aí da família, do amor, né, que está ali. Então, ela defendeu essa história do clipe, do Tanta Beleza. E tem essa história que eu sempre quis contar da música, desse amor de infância que vai passando os anos e sempre fica aquela recordação. Quem nunca viveu esse amor, né? Pois é. E aí a história da música, quando ela vem passear na minha rua, meu coração, né? Fica doidinho para dizer que as flores do jardim ficam sorrindo quando olham ela vindo, né? Estão felizes de te ver. Então é assim, é aquela coisa que eu quando escrevi a música, lembrando da minha infância, porque a gente brincava na rua e se apaixonava ali brincando queimado, entendeu? Exatamente, cara. Naquela interação, né? Naquela interação de rua e tal. Então, quando eu escrevi essa música, eu escrevi pensando nesse momento da minha vida, assim, né? De se apaixonar, de você ter uma amiguinha da rua que você se apaixona tal, e fazia as festas para se encontrar, os amigos da rua, fazia as festas, né, em casa, na garagem de casa, vamos fazer uma festa, e todo mundo ia ali e tal. Era um momento lindo. Então, quando eu escrevi essa música, eu fui meio pensando nisso, né? E minha filha era adolescente, né? Começando a adolescência e tal. Não teve essa oportunidade, porque essa geração nova fica mais trancada. A gente acho que os pais também contribuem para isso, porque a gente tem medo, né? Sim. Não tem mais aquela liberdade e aquela tranquilidade que a rua tinha antigamente. Em outras épocas, exatamente. Não é isso?
E aí, esse clipe a gente lançou, as imagens aéreas também são bonitas, mostram, eu fiz questão de mostrar um pouco da beleza que tenha, né, ali no rio Vaza Barris, né, a ponte, essa ideia de Aracaju ser linda, maravilhosa, que eu acho minha cidade maravilhosa, né, o estado todo, né, essa semana eu estive fazendo show no povoado Pedreira, em São Cristóvão. Cara, Que lugar lindo, eu ainda cara. não fui lá, Bob. Mas já vi algumas fotos. Eu fiquei assim, até eu falei com minha esposa, eu disse, olha, tem que ir um final de semana lá pra gente É lindo, velho. passar um dia lá. Nossa, belíssimo. São Cristóvão é uma cidade histórica. Primeiro você já vai passando por ela ali, você já tem a oportunidade de ver todas aquelas igrejas. A cidade é linda também. Sim. E assim, o povoado Pedreira, pequenininho, tem essa via nova que fizeram, que é o Caminho das Águas, né? O Circuito das Águas, eu não sei o nome da rodovia, eu acho que é o Caminho das Águas. E você vai beirando o Vaza Barris ali, e eu fui fazer um show com a Rural, né? Então, assim, teve um momento que eu parei a parte de montagem e disse, cara, eu vou tomar um banho de rio. Eu estou precisando que me delícia, energizar. cara. Aí desci, tomei um banho de rio no Vaza Barris ali. Que delícia. Né? Tomei uma água de coco, depois eu subi, passei o som e o pôr do sol é fantástico, cara. Aí fui ver o pôr do sol, depois de tudo aquilo ali, pô, esse show vai ser maravilhoso. Meu irmão, agora eu tô... pode começar, pode ligar o som, plugar a guitarra e vamos embora. Velho, tem muita coisa boa pra gente descobrir aqui, muita coisa bonita, velho. Eu concordo com você, cara, assim, desde essas coisas mais simples, como você falou, né, do banho de rio, que até aqui em Aracaju eu gosto muito de ir ali no Zé da Ilha, né, na Barra. E aí eu adoro aquele pôr do sol, aquele ângulo ali daquele pôr do sol, né? E assim, eu fico encantado, eu adoro banho de rio também, outra coisa. Ok, beleza, eu acho legal ir pra praia, ficar ali e tal, mas eu me identifico muito com o rio, né? E, tipo, quando eu vou ali eu tento ali, né? Porque a Luz da Ilha tem uma partezinha que dá pra você... embora tenha aquelas pedras também, né? Pra conter as ondas, tal, etc. Eu me arrisco ali quando dá, né? Pra nadar um pouquinho e tal. Que eu me sinto muito energizado também, né? Eu já fui ali tem ali próximo do Pedreiras também, que eu acho que é depois, pelo rio, sim, que é o povoado a Ilha Mendissá, também, que eu já fui ali, que é também bem gostoso, bem bacana ali, o rio. É aquele caminho, né? Você saindo ali pelo Pedreiras, se dá para chegar na Aulinha Pôr do Sol, né? Então ali por dentro tem a Ilha Mendissá. E a Ilha Mendissá ali também é belíssima, assim, muito gostoso, cara. É importante, cara. E uma coisa que você falou, cara, que eu acho que é muito importante, que eu acho muito bacana em alguns clipes sergipanos, é de mostrar mesmo a cidade, ou mostrar o pôr do sol, mostrar as belezas naturais, o que a gente tem. Porque né? tudo isso faz parte do processo composicional do artista. Sim, sim. Tá ali, entendeu? Você está falando sim. de amor, está falando de beleza. E a gente vive nesse ambiente aqui que a gente vivencia tudo isso e é fonte de inspiração. A gente tem que mostrar isso mesmo. Tem que mostrar. Lógico, tem música de todos os estilos, estéticas, assim, que às vezes tem uns panoramas mais atuais, menos romantizados, não? Depende do processo composicional de cada artista. Mas no meu tem essa influência muito grande. Então, nesse clipe, especificamente, Tanta Beleza, eu quis mostrar não só a beleza da juventude, a força do amor e também o ambiente que a gente vive, que foi meu cenário para muita coisa, entendeu? Muito processo criativo. Eu acho que a mensagem foi bem dada ali, cara. Ali, né? Cara. E o olhar de André Aragão foi fantástico. Nas filmar, porque assim, não basta só filmar, tem que ter o olhar fotográfico para você. Eu acho que o clipe ele casa muito bem com o título da música, né? Tanta beleza, né? Tanta beleza, é verdade. Porque a mensagem você vai trazendo várias belezas, assim, né? E eu quis também dar um olhar mais urbano, né? Tô numa moto, né? Tô numa moto. Pois é, cara, isso também, né? Então, uma coisa que eu acho... Eu mudei um pouco, assim, sabe? Tem esse outro meu lado também urbano, eu quero mostrar, Então, uma coisa que eu acho legal também, sabe, Bob? Trazendo a ideia lá da Rural, que você pega como um símbolo, quando se fala, para mim isso criou uma significação muito grande nessa troca que a gente está fazendo aqui. Quando você falou da importância da Rural para o povo nordestino, sertanejo, eu não tinha parado nunca para pensar isso, entendeu? E que me deu um estalo. E aí você falando sobre essa questão, bem,
a gente, enquanto nordestino, a gente tem um tipo de fusão, né? Principalmente para quem viveu essa experiência do interior, do rural, e esse urbano, moderno, tecnológico que a cidade traz e tal. A gente dialoga com essas... acho que nós, enquanto nordestinos, a gente não deixou uma coisa de lado para ter a outra. É pequeno, um estado pequeno, né, cara? Você dá um passo, você está no interior. Dá outro passo, você está na capital. Você vai aqui, meu irmão, na zona de expansão, você já tem um outro tipo de paisagem, de isso, cenário, cara. né? E a vida do pessoal mesmo, eu falei do povoado pedreiro, você vai lá, a vida do pessoal é uma vida bucólica, cara. E ali, pertinho, você dá um saltinho ali, você chegou e você vê outra realidade. Então, a gente tem essa facilidade aqui. Sergipe é um estado pequeno, não tem como dissociar. Sim. Não tem como dissociar. E foi isso. E aí tem esse clipe, né, que tem esse lado muito forte do carinho, do amor, né, envolvido, do afeto com as crianças lá. E elas conseguiram, né, Laurinha, conseguiu transmitir esse olhar romântico e tal, e de um romantismo, como é que eu posso dizer, lúdico, né, infantil, Sim. né? Sim. É pueril, né? Pueril, pronto, a também. palavra acho que é essa aí. Então é isso. Mas ficou lindo, cara. Bob, a gente tá chegando já próximo, né, do nosso final. A conversa estava boa pra caramba, cara. Fluiu pra caramba, né? E eu tinha uma última pergunta para você, que passa muito talvez por esse trajeto, essa trajetória que você já tem na música, né? Esse tempo todo aqui em Sergipe. Como você falou, né? Você fez parte de uma banda de pop rock, agora você está com um projeto cultural que envolve o forró, que envolve a sergipanidade, né? Que envolve outros elementos da nossa cultura. Como é que você observa, assim, nesse momento, né? Onde a gente está agora, 2022, depois desse percurso todinho, essa cultura sergipana na perspectiva de política cultural, né? Como é que você vê isso? E na recepção também do público. Porque você chegou a falar algumas coisas em relação assim, atualmente está mais diferente do que antes, né? Antes a gente tinha e até a gente estava conversando antes aqui de ligar os áudios, né? Que antes tinha uma resistência maior, né? Até do próprio público, né? De absorver. Como é que você percebe nessa trajetória que você tem na música, essas experiências que você já viveu, essa relação da música sergipana com a população, com o sergipano em si? Como é que você sente? Essa receptividade está maior? A receptividade está maior. Agora, o que eu digo, é um processo de construção permanente. O artista tem essa responsabilidade, entendeu? E a gente tem feito isso. Muitos começaram já antes, né? Então a gente tem Amorosa, tem Ismar Barreto. Se eu fosse citar a quantidade de pessoas aqui, né? Joésia Ramos, entendeu? Cataluzes. Cataluzes, né? Pessoas que estão no meu repertório também. Né? Até tinha falado para você, cara, eu queria tocar mais coisas do Sergipe, mas eu estou tocando muita música minha também, botar muita gente e tal, e fica difícil, assim, fazer um show tão grande, desse processo de desconstrução que a gente tem implementado, que existe um cenário já, que eu posso dizer, consolidado, é esse processo de construção que eu quero frisar. Existe um cenário consolidado já de artistas que estão com o interesse e com essa... decididos, né, a mostrar o que é produzido aqui. Eu faço parte desse cenário e também friso a dificuldade de você fazer isso acontecer, porque há um tempo atrás a gente era mais forte essa rejeição de você apresentar aquilo que é seu, né? Hoje em dia a gente tem os movimentos acontecendo e a gente verifica que o próprio público, existe um público interessado nisso. Uhum. Existe um segmento aí interessado, consciente de que é importante valorizar o artista sergipano, valorizar o que é produzido aqui, né? Pessoas que se identificam com a linguagem do próprio artista, entendeu? Porque eles estão falando a mesma coisa que você vive.
Então, existe já essa realidade acontecendo, apesar de a gente constantemente ser bombardeado por russos que não falam das coisas da nossa terra, as coisas que vêm de fora, né? Mas a gente não pode desistir nem culpar ninguém, porque eu vivi isso também. Eu cantei muito o que era dos outros. Hoje eu busco cantar mais. E, aos poucos, a gente vai vivendo mais a nossa história. Então, esse processo de construção está acontecendo já há longas datas. Existe uma quantidade maior de artistas defendendo essa história. Então, eu vejo um panorama muito mais favorável hoje em dia. E existe esse público que acredita, né? E as plataformas sociais, elas têm esse papel importantíssimo. Ao mesmo tempo que elas desconstroem, né, por um caminho a gente constrói. Elas também conectam, né? Conectam, entendeu? Aproximam. Então, assim, a gente é bombardeado, mas a gente dá uma rasteira, pula por fora, vai encontrando outras pessoas, e você vê que o público vai aumentando, os seguidores vão aumentando, e você vai tendo esse contato mais próximo, virtualmente mais próximo, né? De pessoas que estão interessadas, a gente sente isso, e a gente tenta se conectar nas ruas, né? Com o projeto, com a música, com shows. É um processo árduo, mas é gratificante, assim. Perfeito. Senhoras e senhores, Bob Lelis aqui com a gente, cara. Que satisfação. O tempo passou voando, né? Voando. Eu acho que eu aqui. falo demais, né? Não, você não falou demais, você falou o suficiente. Bob, para encontrar você, né, o sujeito que quer ouvir a sua música, onde é que a gente encontra? Então, as minhas músicas estão nas plataformas de stream, né? Então, todas que eu pude colocar estão lá. Então, e o Facebook e o Instagram. No Instagram você pode procurar Bob_Lelis_oficial. E o que a gente está fazendo e que pode divulgar com antecedência, a gente divulga lá para que as pessoas possam fazer parte, né, desse processo de construção cultural. E no Facebook também. Nas ruas, né, cara? É importante a gente estar. Hoje a gente pode voltar e se encontrar depois de tanto tempo parar. Esse ato que, né? Sim. De praticamente 2 anos sem estar junto, sem dançar um forrozinho. E eu estou me preparando já para o retorno aí. Opa! Com a Rural, fazendo. Eu já fiz 2 inserções depois que a pandemia, de formas gratuitas. As minhas inserções também têm esse lado para ajudar pessoas, né? E quando eu faço sempre esse lado solidário da Rural, de arrecadar alimentos para beneficiar alguns asilos de lares que ajudam pessoas carentes e tal. E eu pretendo continuar fazendo isso, porque é uma forma de você ajudar de diversas formas, né? Atuar em diversas frentes, assim, é muito de importante. levar não só energia boa, mas de coletar frutos dessa energia e transmitir para as pessoas que estão precisando aí na rua. Que é muito importante. É importante. Pô, vida longa, rural e forró. E eu continuo aí produzindo. Ontem mesmo já tinha música nova aí saindo. E é isso, não parar, velho, não parar. De vez em quando eu vou estar apresentando essas músicas para você. E o que eu queria pedir às pessoas que escutem. É importante. Sim. Tem dias que eu fico escutando música de outros artistas, amigos meus assim e tal. É importante escutar, porque aquilo ali tem que fazer parte de forma orgânica do seu repertório. Vivam essa história, escutem Bob Lelis. A música, ela pode fazer parte da sua vida em diversos momentos. Você está alegre, você está triste, e a música pode... a música salva, né? A música é incrível. Também acho a música salva, a música cura. Cura, velho, é incrível. Escute Bob Lelis, é feito com tanto carinho. Meu trabalho tem tanto a ver com a história que eu vivo, que vocês vivem aí. Somos nós, cara. Então, escutem, cantem. É o importante quando a gente estiver junto aí na rua, que a gente cante junto, que vocês façam parte desse projeto aí, que é nosso, né? É nosso. Perfeito. É isso aí, pessoal. O Bob Lelis esteve aqui com a gente, conversando, trazendo aqui a sua percepção sobre a sua produção musical, o processo criativo. A gente falou também sobre questões relativas à cultura sergipana, sergipanidade.
os projetos culturais, esse homem não para, né? Cabe, você viu, ele deu várias dicas, alguns spoilers pra gente também do que é que vem por aí, Vem coisa aí também. E eu quero só agradecer, Bob, por você ter vindo aqui e dizer para o nosso público, ouça música sergipana, gente, por favor. Não como um pedido, um apelo, um lamento, não. É nosso, é de vocês. Né? É o nosso espelho, é um diálogo. Né? Quando o compositor ele cria uma canção, quando ele lança uma canção, ali é uma mensagem que ele está transmitindo, é uma conversa que ela quer ter com você, né? É uma troca. Né? Então, ouça a música sergipana, a gente tem muita coisa boa, certo? Não desperdice esse tempo. Tá? Bem, Bob, brigadão. Vamos encerrando por aqui, né? Mais um episódio do programa Diga Aí. E é isso. Não se esqueçam, toda sexta-feira e sábado, das 10 às 11 horas, a gente tem o Diga Aí rolando na Rádio IFES. E também esse programa você vai ouvir em podcast também. Isso aí você acessar lá o Diga Aí, _podcast, lá no Spotify, no Anchor, nas diversas plataformas de áudio aí que estão distribuídas. Em breve a gente vai colocar também no YouTube, para que o pessoal que não tem esses streams poder ouvir lá no YouTube também. Portanto, a gente dá acesso, né, espalhar a mensagem. Justamente, né? É isso. Oportunizar. Oportunizar, perfeito. Essa é a palavra, né? Perfeito. Porque a gente sempre fala do futuro e esquece que para o futuro acontecer tem que dar oportunidade das pessoas se conectarem nisso tudo, nessa viagem todinha aí, né? Terem a consciência do que está acontecendo para o futuro mudar. Com certeza. Né? E eu queria desejar aqui a todos um dia maravilhoso aí. Fiquem em paz. Muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui falando um pouco. Você tinha até comentado sobre isso, né? Que uma coisa, você às vezes vive a arte do artista, mas quando o artista fala, isso toma outra dimensão. Outra dimensão. Né? E você começa a entender um pouco do que ele pensa, do que ele depositou ali. E eu acho que isso ajuda a se conectar. A ideia é essa. Vamos nos conectando em cada episódio, cada programa, cada música. Valeu, gente. Um beijo. Valeu, beijão. Até o próximo episódio. Valeu. A Rádio IFES apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio IFES. Comunicação sem fronteiras.